Prezada CACDista, prezado CACDista, sejam bem-vindos. Nós vamos para o 7º vídeo de História do Brasil, para a terceira fase, nessa pegada que a gente tem trabalhado de revisitar fontes primárias. Esse vídeo nós vamos fazer novamente o esquema de duas fontes para você anotar, hein? Nome, data e fato da primeira, depois eu faço a inversão e vou para a segunda. Especialmente esse vídeo eu escolhi duas fontes um pouco em homenagem a um dos membros da banca, que é o Sr. Francisco Doratiotto. É claro, assim, para quem não sabe, o cara é especialista na região do Prata, nas relações do Brasil na região do Prata. O cara gosta muito de Paraguai também. E ultimamente vem pesquisando a Primeira República, mas essas homenagens aqui ainda volta para a área mais clássica assim, que a gente conhece, tá? Enfim, vou falar do Prata, esse é um ponto. Café, servidos? Enfim, bora lá. São dois curtos, duas fontes curtas. Eu não vou dizer a referência, vou dizer o conteúdo e você tenta pescar qual é o nome, qual é a data, qual é o fato e no final do vídeo eu passo o gabarito, digamos. Mas é importante que você esteja atento, é importante que você tome nota, porque é um exercício, né? É um exercício de uma forma de estudar história aí no conforto do seu smartphone ou do seu iPad, whatever. Tá bom? Então, não podendo anotar, ouça o vídeo mais de uma vez. Sugestão, aqui no YouTube, nessa parte do canal, aqui embaixo, você pode aumentar a velocidade da minha voz. E aí eu vou começar a falar assim, bem mais rápido. E aí vocês poderão copiar mais rápido. E aí eu não sei se eu falar mais rápido eu vou te ajudar muito. Mas se você usar a tecnologia do YouTube, o YouTube pode acelerar a minha voz e você pode compreender melhor e assistir mais vezes se você quiser. Entendeu? Então você pode fazer aí esse exercício que eu fiz. Como você pode, se você quiser, tornar os vídeos mais lentos assim. Bem, brincadeiras à parte, vamos lá. O governo das Províncias Unidas porá imediatamente em liberdade todos os vassalos portugueses, que em virtude da proclamação publicada em Buenos Aires aos 2 de março, foram removidos para o depósito de Lujan e levantará um embargo que se tenha posto nas propriedades portuguesas de qualquer denominação que sejam. Sua Majestade Fidelíssima declara novamente que a sua presente ou futura ocupação dos pontos militares na margem oriental do Rio da Prata, em prosseguimento de Artigas, não tem outro objeto mais do que sua própria segurança e preservação, e de que semelhantes atos não pretende deduzir nenhum direito de domínio, posse perpétua e muito menos conquista, mas que, quando cessarem os sobreditos motivos, procederá a uma transação amigável com as autoridades que então existirem em Buenos Aires pelas partes das Províncias Unidas para tratar dos termos em que se deve abandonar o mesmo e entrar em convenções que se julguem mutuamente necessárias e úteis para a futura e permanente tranquilidade de ambos os estados vizinhos. O governo das Províncias Unidas se obriga a retirar imediatamente todas as tropas com seus respectivos armazéns que se houverem mandado em auxílio de Artigas e de seus partidistas, e não lhes fornecer para o futuro auxílio algum, e ultimamente não admitir o dito chefe ou seus partidistas armados no território da margem ocidental pertencente ao Estado. E se acontecer que entrem por força e não haja meios de os expelir prontamente, o dito governo das províncias poderá solicitar cooperação das tropas portuguesas, para este fim que se lhe concederam na proporção de 1/3 parte das tropas fornecidas pelas ditas províncias, e obrarão debaixo do comando do chefe nomeado por estas. O dito governo também se obriga a indenizar, em conformidade dos regulamentos navais, por qualquer dano feito a vasos portugueses e que se prove terem sido capturados desde o dia 26 de maio de 1812 até o tempo presente, por corsários autorizados com patentes expedidas pelo dito governo, ou por seus vasos de guerra, Sua Majestade, sendo Sua Majestade Fidelíssima obrigado a fazer o mesmo de maneira recíproca, e dar-se-ão as ordens mais peremptórias aos corsários de ambos os estados, a fim de prevenir a continuação de semelhantes atos de hostilidade, a respeito do que ambos os governos receberão mutuamente devida informação. O dito armistício continuará em plena força e vigor, tanto da parte de Sua Majestade Fidelíssima, como
da do governo das províncias do Rio da Prata. Em ordem a prevenir enganos e dificuldades nas operações das tropas de Sua Majestade Fidelíssima, é concordado que lhes não permitirá ir ao alcance de Artigas e seus partidistas, além das margens do Uruguai, etc. Ambos os governos se obrigam, durante esse armistício, a não fazer nem permitir tentativa alguma, direta ou indireta, que possa ser nociva à tranquilidade dos habitantes que ocupam o território contido dentro das linhas notadas pelo artigo precedente. Em reciprocidade do artigo 3º, a que o governo das Províncias Unidas se obriga, Sua Majestade Fidelíssima, de sua parte, se obriga a não empreender aliança alguma contra elas, a não prestar munições, mantimentos ou algum gênero de auxílio a seus inimigos, e mesmo a não lhes permitir passagem nem porto em seus domínios, nem qualquer território ocupado por suas tropas. Os súditos de ambos os estados terão livre acesso nos territórios de cada um, como se fossem pessoas que pertencessem a outro qualquer país. É concordado que os navios de guerra e mercantes de ambos os estados entrarão livremente nos portos um do outro. Porém, com a proibição de entrar e subir pelos rios do interior, é geral a todos os estrangeiros, ela se estenderá aos portugueses, a menos que não seja em seguimento de Artigas. No caso em que, infelizmente, se renovem hostilidades entre as partes contrastantes, é concordado que o rompimento do armistício agora existente será oficialmente notificado 6 meses antes, permitindo-se aos súditos de cada um dos estados que residir nos territórios do outro e ficar ali, se o seu comportamento os não fizer suspeitos, ou retirar-se livremente com toda a sua propriedade e capital. Pelo que respeita às pessoas criminosas, desertores, escravos fugidos, ambos os governos instituirão procedimentos segundo o direito das gentes e prática recebida entre as nações civilizadas e neutras. É declarado que os ajustes dos presentes artigos terão o mesmo efeito de um solene tratado de paz. Ainda que o comportamento de Sua Majestade Fidelíssima, posto que justo e legal, se considera oposto às presentes exigências de Sua Majestade Católica, se haja colocado, o que pode ocasionar uma ruptura, é concordado que, neste caso, haverá entre os dois governos uma aliança defensiva, que se publicará conjuntamente com solene reconhecimento da independência das Províncias Unidas do Rio da Prata por Sua Majestade Fidelíssima no momento em que a dita ocorrência tiver lugar. Ambas as partes contrastantes se obrigam a observar o mais profundo segredo dos artigos em que aqui se concorda, e cuja publicação não se julgue prudente, portanto, quando, não obstante todas as precauções adotadas pelas ditas províncias, alguns dos artigos secretos for divulgado. O governo das ditas províncias se obriga a contradizer a existência dos ditos artigos, empenhando a sua dignidade nisso se for necessário. Os presentes artigos adicionais e secretos terão a mesma força e vigor que se fossem escritos palavra por palavra no dito ato, porque se concluiu o armistício de 26 de maio de 1812. Muito bem. Tenho a impressão que poucos conhecem o documento, mas o contexto é conhecido. E vou dar para vocês o nome, a data e o fato, porque o vídeo não vai trabalhar com análise, tá? Se trata da primeira intervenção no Rio da Prata, um acordo com Buenos Aires. São cláusulas secretas do Tratado Adicional ao armistício celebrado em Buenos Aires em 1812 entre o governo provisório das Províncias Unidas do Rio da Prata e, aí, o pulo do gato, o tenente-coronel João Rademacher, enviado do príncipe regente de Portugal. Não sei se eu dou a fonte. Bem, eu acho que no vídeo 10 eu dou a fonte dos documentos, tá bom? Eu acho melhor, porque agora a gente se atém ao conteúdo. Tudo bem? Bem, vamos à segunda fonte primária desse vídeo. Nesta benemérita cidade de São Felipe e Santiago de Montevidéu, aos 19 dias do mês de janeiro de 1817 anos, o excelentíssimo cabildo, justiça e governo dela, reunido em sua capilar sala, da forma que pratica em todas as ocasiões quando chamam a sua atenção assuntos de interesse público, e servindo de presidente o senhor alcaide do segundo voto de Dom João de Medina, na ausência do primeiro voto de Dom João José Durão,
e assistindo o cavaleiro síndico procurador-geral da cidade, Dom Jerônimo Piovianchi, este principiou a falar e fez propostas sobre a adoção de meios de que cumpriria lançar mão depois da saída da Força Armada, que oprimiria o distrito, representando os desejos de paz e tranquilidade que o povo tinha manifestado constantemente e que foram obrigados a sufocar até agora, mas que, visto estar diante daquela opressão, se achava no caso de celebrar e demonstrar publicamente se a violência tinha sido o motivo de tolerarem Artigas e de lhe obedecerem. Penetrado então Sua Excelência a disposição do síndico e feita a discussão que exigia a gravidade do assunto, acordaram unanimemente os senhores que compõem atualmente essa corporação, que havendo desaparecido o tempo em que sua representação estava ultrajada, os seus votos desprezados e constrangidos a obrar do modo que determinava a Força Armada, vexados até pela mesma soldadesca e obrigados a dar alguns passos de que se teriam dispensado em outras circunstâncias, deviam patentear os seus verdadeiros sentimentos, pedindo e admitindo a proteção das armas de Sua Majestade Fidelíssima, que marchavam em direção à praça. Convieram para esse efeito e encarregaram ao senhor Aguazil, maior Dom Agostinho Estrada, e ao senhor cura e vigário dessa cidade, Dom Damaso Antônio Larranaga, Antônio Lanaga, de conduzirem ao ilmo e esse excelentíssimo senhor, general em chefe, Dom Carlos Frederico Lecor, em ofício, o seguinte teor. É aí que vem. Excelentíssimo e ilustríssimo senhor, o cabildo dessa cidade de Montevidéu acaba de reassumir a autoridade pública e militar, desde que as tropas de sua guarnição a desampararam. A municipalidade, portanto, se acha à testa de um povo pacífico e absolutamente tranquilo, o qual, bem longe de defender-se com o uso da força, deseja unicamente que chegue quanto antes o momento de ver-se amparado e seguro debaixo da proteção das armas portuguesas. Com este objeto dirige o cabildo a Vossa Excelência a presente deputação, autorizada com plenos poderes, para que, arranjando-a com Vossa Excelência a maneira e forma por que deve ocupar esta praça, e ratificadas as condições por esta municipalidade, passe Vossa Excelência a ocupá-la com as forças de seu comando para comum satisfação. Apesar de não haver constado oficialmente ao cabildo a intimação feita ao governo sobre o motivo da guerra, chegou não obstante aos seus ouvidos que o objeto de Sua Excelência Fidelíssima é restabelecer a ordem pública, para a segurança de suas fronteiras e que, pelos demais, afiançava a segurança individual de todos os habitantes dessa província e a inteira posse de seus bens e propriedades rurais e urbanas, dos seus estabelecimentos científicos e de todos os seus louváveis usos e costumes. Se com este benefício vier também o de libertar as contribuições um distrito empobrecido e exausto, essa cidade reputaria completa a sua aventura. Essa cidade reputaria completa a sua aventura, à sombra de tão alto protetor. Tais poderão ser as bases das condições favoráveis que essa pacífica cidade espera que lhe concedam. Deus guarde a Vossa Excelência muitos anos. Montevidéu, 19 de janeiro de 1817. Quem assina? João de Medina, Felipe Garcia, Agostinho Estrada, Lourenço Pérez, Jerônimo Piovianchi. Mandando ao senhor general e chefe de tropas de Sua Majestade Fidelíssima Carlos Frederico Lecor. Muito bem, senhores, muito bem, senhoras. Gravamos, então, duas fontes primárias, uma de 12 e outra de 17, envolvendo a região do Prata, e a minha pergunta, que não quer calar, é... Muito bem. Nome, data e fato. Vejo vocês no próximo vídeo, vídeo 8 da série História do Brasil, hashtag Estuda que Passa.